A fumaça do meu café coado subia em espirais lentas, dançando sob a luz pálida de uma manhã de dezembro em São José dos Campos. Eu não piscava. Meus olhos estavam fixos na tela pequena e brilhante do celular, onde aquelas 6 palavras pareciam queimar a palma da minha mão como brasas vivas. Eles são mais importantes, mãe. O mundo lá fora continuava seu curso. O barulho dos carros na avenida, o vizinho regando as plantas, o som distante de uma rádio tocando músicas natalinas, tudo parecia uma afronta àquela sentença de morte familiar que eu acabará de receber. Meu filho, Vitorino, o mesmo que eu carreguei no colo enquanto atravessava as dificuldades de uma vida de imigrante, o mesmo cujas feridas no joelho eu limpei com carinho e oração, tinha acabado de me relegar ao segundo plano. Ou melhor, ao plano nenhum. Ele estava no Rio de Janeiro, no conforto de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, cercado por pessoas que cheiram a dinheiro e a falsidade. E eu? Eu era apenas a velha de São José, a mãe que serve para os feriados de segunda classe, mas que é um estorvo quando o assunto é a ascensão social da esposa, a intragável Dagmar. Antes de eu te contar como uma mãe portuguesa lida com tamanha ingratidão e o que eu fiz no minuto seguinte a essa mensagem, eu quero saber de você. De qual cidade ou país você está assistindo a esta história? Escreva aqui nos comentários. E não saia daí, porque o que aconteceu a seguir foi o início de uma justiça que ninguém esperava. Bem-vindos ao Afonso Story. O silêncio na minha cozinha era tão denso que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Um coração que, naquele momento, parou de sangrar e começou a endurecer. Eu sou filha de portugueses de Trás-os-Montes. Lá, o solo é duro, as montanhas são frias e a honra é a única moeda que não desvaloriza. Meu pai dizia que a família é um nó que ninguém desata, mas ele se esqueceu de mencionar o que acontece quando uma das pontas do nó decide apodrecer. Olhei para a árvore de Natal no canto da sala. Pequena, decorada com os mesmos enfeites que Vitorino adorava quando tinha 10 anos. Eu tinha passado a semana anterior preparando as rabanadas, salgando o bacalhau, cuidando do azeite, tudo por ele. Tudo para receber um "não fique triste" como resposta. Não fique triste, ele escreveu. Como se a tristeza fosse algo que se pudesse desligar com um interruptor. Como se 30 anos de dedicação pudessem ser apagados por uma ceia com sogros importantes. Tibúrcio, o pai de Dagmar, era o grande motivo. Um empresário que via as pessoas como degraus. E meu filho, infelizmente, tinha se tornado um desses degraus. Levantei-me da mesa. O café, agora gelado, foi jogado na pia. O som do líquido batendo no metal foi o sinal de partida. Eu não ia responder. Não ia implorar. Uma rainha não implora por um lugar à mesa que ela mesma construiu. Caminhei até o corredor estreito e abri a porta do porão. Era um lugar que Vitorino evitava. Ele dizia que tinha cheiro de velharia. Mas para mim, era o santuário da minha linhagem. Desci os degraus de madeira que rangeram sob o meu peso, como se a própria casa estivesse protestando contra minha dor. Lá embaixo, entre pilhas de livros antigos e ferramentas de jardinagem do meu falecido marido, havia um baú de ferro. A chave estava escondida dentro de um pote de cerâmica, sob uma camada de sal grosso, uma velha superstição para afastar a inveja. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma antecipação gelada. Ao abrir o baú, o cheiro de papel antigo e lavanda seca tomou conta do ar. Eu procurei até encontrar o caderno de receitas da minha mãe, a avózinha. Ela sempre dizia: Doralice, o segredo da vida não está no que você coloca na panela, mas no que você guarda no bolso para o dia da fome. Folheei as páginas amareladas, cheias de manchas de gordura e anotações sobre como curar azeitonas e assar pães de centeio. Entre a receita de cozido à portuguesa e a de arroz doce, havia um envelope pardo, selado com cera. Eu não o abria há 20 anos. Meu marido, antes de partir, me fez prometer que aquele envelope só seria aberto em caso de extrema necessidade ou extrema traição. Pois bem, a traição tinha chegado via WhatsApp, às 10 horas da manhã de um domingo. Rasguei o envelope. Dentro dele, a escritura de um terreno em Angra dos Reis. Não era um terreno qualquer. Era uma ponta de terra que dava para o mar, em uma das áreas mais cobiçadas do litoral fluminense, comprada com o suor de décadas de trabalho duro e mantida em segredo absoluto. Vitorino sempre achou que éramos remediados, que nossa única posse era aquela casa de muros baixos em São José.
Ele tinha vergonha da nossa falta de posses diante da família de Dagmar. Mal sabia ele que eu tinha em mãos o que o sogro dele, Tibúrcio, tentava comprar há anos para expandir seu resort de luxo. Senti um sorriso amargo desenhar-se nos meus lábios. Eu podia sentir o sangue de trás os montes fervendo. Vitorino queria um Natal com pessoas importantes? Pois ele teria. Mas ele não seria o convidado de honra. Ele seria o espectador da própria queda. Peguei o telefone. Não para responder a mensagem dele, mas para ligar para um número internacional que eu tinha anotado na última página do caderno. O número de um primo em Cascais, um homem que movia as engrenagens do comércio europeu e que tinha conexões diretas com os investidores que Tibúrcio tanto queria impressionar. Alô, primo. Aqui é a Doralice, de São José. Preciso de um favor. Um daqueles que valem por uma vida inteira. Ao desligar o telefone, eu já não era mais a mãe solitária que esperava pelas migalhas de atenção de um filho ingrato. Eu era a mão do destino. Eu ia descer para o Rio de Janeiro. Mas não ia para a ceia. Eu ia para o julgamento. Subi os degraus do porão com uma agilidade que eu não sentia há décadas. A vingança, quando é justa, rejuvenesce a alma. Eu ia mostrar para Vitorino e para aquela nora que cheirava desprezo que a importância é algo muito relativo. E que, no tribunal de uma mãe portuguesa, a sentença é sempre definitiva. Fechei a porta do porão e, pela primeira vez naquele dia, respirei fundo. O Natal estava apenas começando, e o banquete que eu estava preparando não seria servido em pratos de porcelana, mas em cálices de pura realidade. A viagem de São José dos Campos até o Rio de Janeiro pela Via Dutra nunca pareceu tão longa, nem tão necessária. Ao meu lado, no banco do passageiro, minha irmã Eulália mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos firmes no volante. Ela não fazia perguntas. Irmãs criadas sob o rigor do silêncio português entendem o peso de uma mágoa sem que uma única palavra precise ser dita. Enquanto a Serra das Araras se desenrolava diante de nós, minha mente viajava para trás, para o dia em que Dagmar entrou em nossas vidas. Eu me lembro perfeitamente daquela tarde de domingo, 3 anos atrás. Eu havia preparado um bacalhau a Gomes de Sá que perfumava a rua inteira. Usei o melhor azeite, as batatas mais tenras e as azeitonas que eu mesma curei. Vitorino chegou trazendo-a pelo braço como se estivesse carregando um troféu de cristal. Dagmar não entrou na minha casa. Ela inspecionou. Seus olhos, pintados com uma precisão cirúrgica, percorriam meus móveis de madeira maciça e as rendas que eu mesma teci com um ar de superioridade que me fez morder a língua. Ela mal tocou na comida. É um pouco pesado para o meu paladar, dona Doralice. No Rio, preferimos coisas mais leves, mais contemporâneas, disse ela, empurrando o prato com a ponta dos dedos, enquanto cheirava aquele perfume francês que parecia lutar contra o cheiro da minha honestidade. Vitorino, em vez de defender o sustento que o criou, apenas sorriu amarelo e pediu desculpas. Naquele dia, eu percebi que estava perdendo meu filho para uma miragem de status. Doralice, você tem certeza disso? A voz de Eulália me trouxe de volta ao presente. Estávamos cruzando a ponte Rio-Niterói. O sol batia forte sobre as águas da Baía de Guanabara, mas dentro do carro, o clima era de inverno. Certeza é pouco, Eulália. Eu tenho justiça. O Vitorino não me mandou aquela mensagem por acaso. Foi ditada por ela. Dagmar quer que ele seja um homem de sucesso, e para ela, sucesso significa enterrar as raízes. Ela acha que eu sou o passado que precisa ser esquecido, pois eu vou mostrar para ela que o passado é quem detém a chave do futuro deles. Ficamos hospedadas em um hotel discreto em Santa Teresa. Eu não queria o luxo da Barra da Tijuca, não ainda. Eu queria a vista de cima, a perspectiva de quem observa a presa antes do bote. Peguei meu celular. Havia 5 chamadas perdidas de Vitorino e uma sequência de mensagens que beiravam um cinismo. Mãe, você não respondeu. Entenda, o Dr. Tibúrcio, pai da Dagmar, está fechando o negócio da vida dele. É um contrato internacional de exportação. Se eu estiver presente, ele prometeu me colocar na diretoria da nova empresa. É por nós, mãe. Pela nossa família. Nossa família. Como ele ousava usar essa expressão? Família para o Vitorino agora era o sobrenome do sogro. Ele estava disposto a me deixar sozinha no Natal para segurar o paletó de um homem que nem sequer sabia o meu sobrenome.
Bloqueei o número dele. O silêncio é a primeira fase da minha sentença. Eu sabia que, a cada hora que eu não respondia, a ansiedade dele cresceria. Ele conhece o meu gênio. Ele sabe que, quando uma mulher de trás os montes se cala, é porque a tempestade já está formada no horizonte. Naquela noite, fui até a varanda do hotel. O Rio de Janeiro brilhava lá embaixo, uma cidade de contrastes, onde o luxo e a miséria se encostam sem se misturar. Eu olhei para as minhas mãos, mãos que limparam o chão, que cozinharam para fora, que contaram cada centavo para que Vitorino pudesse frequentar a melhor faculdade de administração de São Paulo. Ele aprendeu a administrar empresas, mas se esqueceu de administrar o próprio caráter. Abri minha bolsa e toquei na escritura de Angra dos Reis. O papel estava frio, mas a promessa nele era quente. Dagmar achava que meu filho era o herdeiro de uma velhinha remediada. Ela mal podia esperar para herdar o nada. Ela não sabia que o terreno que o pai dela, Tibúrcio, cobiçava desesperadamente para o seu projeto de resort, o mesmo terreno que salvaria a empresa dele da falência iminente, pertencia a mim. O orgulho precede a queda. Vitorino, sussurrei para o vento. Liguei novamente para o meu primo em Cascais. Está tudo pronto para amanhã? Perguntei. Sim, Doralice. Os investidores europeus já foram informados de que o terreno de Angra tem uma complicação de propriedade. Eles não vão assinar nada com Tibúrcio sem falar com a dona da terra. E a dona da terra estará na festa de amanhã, devidamente apresentada. Eu sorri. Amanhã seria o dia 23 de dezembro. A antevéspera do Natal que Vitorino nunca esqueceria. Ele queria que eu não ficasse triste, pois eu não estava triste. Eu estava focada. Dagmar veria que o perfume dela não era forte o suficiente para mascarar o cheiro de uma estratégia bem feita. E Vitorino descobriria que a importância de alguém não se mede pelo saldo bancário ou pelo condomínio na Barra, mas pela lealdade que se mantém a quem sempre esteve lá. Eu ia entrar naquela cobertura como a consultora cultural que os investidores exigiram. Eu ia sentar à mesa com os mais importantes. E quando eu terminasse, a única coisa que sobraria da carreira do meu filho seria o arrependimento amargo de ter subestimado a própria mãe. O Natal de Doralice estava apenas começando. E o cardápio principal não seria o peru, mas a humilhação servida em doses homeopáticas. Acordei com o som das ondas batendo longe, na orla de Santa Teresa, mas minha mente ainda estava no porão de São José dos Campos. Para entender o que eu estava prestes a fazer na Barra da Tijuca, eu precisava mergulhar no motivo pelo qual aquele terreno em Angra dos Reis era um segredo tão bem guardado. Vitorino sempre acreditou que o pai dele, meu falecido Manuel, tinha morrido sem deixar nada além de dívidas de hospital e uma casa velha. Ele via o pai como um homem fraco, um imigrante que não soube vencer na vida como o sogro Tibúrcio. O que meu filho nunca soube é que a verdadeira riqueza não faz barulho. Manuel e eu compramos aquela ponta de terra em Angra quando tudo ali ainda era mato e silêncio. Pagamos com moedas de suor, centavo por centavo, pensando, isso aqui vai garantir que nosso filho nunca precise baixar a cabeça para ninguém. Que ironia amarga! O mesmo terreno que deveria ser a liberdade de Vitorino agora seria o instrumento da sua lição. Doralice, tome seu chá. Você está com o olhar longe de novo, disse Eulália, colocando uma xícara de porcelana na minha frente. Estou pensando na Dagmar, Eulália. No jeito que ela olha para as minhas mãos. Ela acha que estas rugas são sinais de derrota. Ela não entende que cada linha desta mão é uma batalha que eu venci enquanto ela ainda nem sabia passar batom. Eulália deu um sorriso de canto. Ela sabia que, quando eu ficava reflexiva assim, a tempestade estava prestes a desabar. Passei a manhã de 22 de dezembro debruçada sobre o caderno de receitas. Mas eu não estava lendo como fazer bacalhoada. Eu estava estudando o dossiê que meu primo de Cascais me enviará por e-mail. Tibúrcio estava desesperado. A empresa de exportação dele estava no fio da navalha. Ele precisava que os investidores europeus, o Grupo Tejo, vissem o projeto do resort em Angra como algo garantido. Se eles descobrissem que a peça central do terreno não pertencia a ele, o investimento de milhões de dólares desapareceria. E Vitorino? Meu filho era o garoto de recados de luxo. Ele estava sendo usado para convencer os europeus de que a família dele tinha raízes profundas e confiabilidade. Eles o usavam como um selo de autenticidade, enquanto ele me descartava como um rascunho inútil.
O plano de infiltração estava traçado. O Grupo Tejo exigiu uma consultoria cultural e técnica para avaliar o impacto ambiental e histórico da área. Meu primo, que era o arquiteto-chefe do grupo investidor, simplesmente indicou Dona Doralice de Trás-os-Montes, uma especialista em terras litorâneas com vasto conhecimento jurídico da região. À tarde, o interfone do hotel tocou. Era um motorista enviado pelo meu primo. A senhora tem um compromisso na Barra às 19 horas para o coquetel de pré-lançamento, avisou Eulália, lendo o bilhete. Abri minha mala. Eu não trouxe vestidos de seda francesa. Trouxe um conjunto de linho cru, impecável, e o chale de renda que minha mãe usou no seu casamento em Portugal. Era uma roupa que exalava uma autoridade que o dinheiro de Dagmar nunca conseguiria comprar. A autoridade da tradição. Antes de sair, peguei o envelope pardo. Olhei para a escritura e senti uma pontada de tristeza. Manuel gostaria que fosse diferente. Ele gostaria de estar entregando aquilo para o filho num jantar de celebração. Mas Manuel também odiava traidores. E Vitorino tinha traído nosso sangue. Vamos, Eulália? Perguntei, ajeitando o chale. Vamos, Doralice. O destino não gosta de esperar. Entramos no carro preto que nos aguardava. Enquanto cruzávamos a cidade em direção à zona oeste, eu observava as luzes de Natal penduradas nos postes do rio. Eram luzes frias, elétricas, sem a alma das velas que acendíamos em São José. Meu celular vibrou no banco. Uma mensagem de Dagmar. Ela deve ter conseguido meu número novo ou Vitorino deu dela. Dona Doralice, espero que esteja aproveitando sua solidão para refletir. Vitorino está muito ocupado com pessoas de alto nível agora. Não nos ligue, por favor. É um momento de foco absoluto para o futuro dele. Eu li a mensagem e um riso seco escapou da minha garganta. Solidão, ela disse. Ela não tinha ideia de que eu estava a poucos quilômetros dela, carregando o documento que transformaria o foco absoluto do marido dela em um pesadelo jurídico. O carro parou em frente ao condomínio de luxo na Barra. Eram daqueles prédios que parecem fortalezas, com seguranças de terno e câmeras por todos os lados, onde a importância é medida pelo valor do condomínio. O segurança checou meu nome na lista. Consultora Doralice. Pode subir. O senhor Tibúrcio e os investidores estão aguardando na cobertura. Olhei para Eulália. Ela apertou minha mão. Mostre a eles quem é a filha de Portugal, irmã. O elevador subia silenciosamente. Meu coração estava calmo. Quando as portas se abriram no 40º andar, o som de um piano de cauda e o cheiro de perfumes caros inundaram meus sentidos. Era um mundo de aparências. E eu estava ali para rasgar o cenário. Avistei Vitorino de longe. Ele estava rindo, segurando uma taça, tentando imitar os gestos do sogro. Ele parecia um estranho em sua própria pele. Dagmar estava ao lado dele, brilhando em um vestido verde esmeralda, ostentando um colar que provavelmente custou mais do que a casa onde eu o criei. Respirei fundo. A velhinha de São José tinha chegado. Mas o que eles iam encontrar não era uma mãe chorosa pedindo atenção. Era o tribunal em pessoa. Dei o primeiro passo no tapete de veludo. O jogo ia começar, e o primeiro movimento seria um cheque que eles nem viriam chegar. O ar-condicionado daquela cobertura na Barra da Tijuca era gélido, mas não tanto quanto o sangue que corria nas minhas veias naquele momento. Eu caminhava pelo salão com a coluna ereta, sentindo o peso do chale de renda nos meus ombros. Eulália ficou um passo atrás, como uma sombra fiel, observando a movimentação dos garçons que serviam canapés que pareciam joias de vidro, bonitos por fora e sem substância por dentro. Eu via meu filho, Vitorino, a cerca de 10 metros de distância. Ele estava de costas para mim, gesticulando com uma mão enquanto a outra segurava uma taça de cristal. Ele estava tentando impressionar 2 homens de terno escuro, os investidores portugueses do Grupo Tejo. Dagmar estava ao lado dele, com aquele sorriso treinado que não alcançava os olhos, a personificação da ambição que o afastou de mim. Aquele era o cenário perfeito para o que eu planejei. A viagem do destino não era apenas o trajeto de São José até o rio, era a jornada de uma mãe que aceitou que o cordão umbilical finalmente precisava ser cortado, não com amor, mas com a precisão de uma faca de açougueiro. Olhe para ele, Doralice, sussurrou Eulália. Ele nem desconfia que a terra sob os pés dele está prestes a sumir. Eu não respondi.
Apenas caminhei em direção ao grupo principal. Foi quando o sogro dele, Tibúrcio, me viu. Ele era um homem de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava o preço de um carro popular. Ele não me reconheceu de imediato, é claro. Para ele, eu era apenas a consultora especialista enviada pelos sócios europeus. Ah! Devem ser as nossas convidadas de honra! Exclamou Tibúrcio, com aquela voz de trovão ensaiada para dominar ambientes. Senhores, permitam-me apresentar a consultora técnica que o grupo Tejo insistiu que nos acompanhasse nesta fase final. Vitorino se virou lentamente, com um sorriso de homem de negócios ainda estampado no rosto. Mas, quando seus olhos encontraram os meus, o sorriso não desapareceu, ele desmoronou. A cor fugiu do seu rosto de uma forma tão violenta que achei que ele fosse desmaiar sobre o tapete persa. Mãe? O sussurro dele foi quase inaudível, abafado pelo som do piano de cauda ao fundo. Dagmar, que estava rindo de alguma piada interna, congelou. O copo de espumante em sua mão tremeu levemente. Ela me olhou de cima a baixo, procurando em meu rosto a velhinha submissa de São José, mas encontrou algo que nunca tinha visto antes: autoridade. Boa noite, Vitorino. Boa noite, Dagmar, eu disse, minha voz saindo clara, firme e perfeitamente controlada. Senhor Tibúrcio, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Sou Doralice, a consultora que veio avaliar a viabilidade do terreno de Angra para os nossos parceiros de Portugal. O silêncio que se seguiu foi uma obra de arte. Os investidores portugueses, alheios ao drama familiar, estenderam as mãos para mim com reverência. Dona Doralice, que honra! O seu primo em Cascais nos garantiu que não há ninguém que conheça melhor a situação jurídica e histórica daquela costa do que a senhora. Tibúrcio, confuso mas tentando manter as aparências, olhou de mim para Vitorino. Mãe! Vitorino, você não me disse que sua mãe era uma autoridade em propriedades litorâneas. Que surpresa maravilhosa! Por que não mencionou isso antes? Vitorino abriu a boca, mas nada saiu. Ele era como um peixe fora d'água, sufocando na própria mentira. Dagmar, recuperando o fôlego, deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma fúria contida. O que você está fazendo aqui, Dona Doralice? Isso é um evento de negócios, não uma reunião de família. Você não pode simplesmente aparecer e... Eu não apareci, Dagmar, interrompi, com um sorriso gélido. Eu fui convidada. Pelos donos do capital. Pelas pessoas que o seu pai está tentando desesperadamente convencer a salvar a empresa dele. Eu sou o destino que bateu à sua porta hoje, mas parece que você esqueceu de olhar quem estava do outro lado. Senti o pânico começar a emanar de Vitorino. Ele sabia que eu não estava ali para um abraço. Ele sabia que eu tinha descoberto a mensagem dele. Ele tentou se aproximar, pegando no meu braço, mas eu me esquivei com um movimento brusco. Mãe, vamos conversar lá fora. Por favor. Isso é um mal-entendido. Eu ia te ligar, eu juro. Você já escreveu tudo o que precisava, Vitorino, respondi, sem olhar nos olhos dele. Eles são mais importantes, lembra-se. Pois bem, se eles são a sua prioridade, então eles devem ser capazes de resolver o problema que eu trouxe na minha bolsa. Tibúrcio, percebendo que algo estava muito errado, pigarreou. Problema? Que problema, Dona Doralice? O terreno de Angra é a joia da coroa deste projeto. Está tudo certo com a documentação que meu genro me garantiu. Olhei para Tibúrcio com uma piedade que ele não merecia. Senhor Tibúrcio, o senhor confiou na pessoa errada. A documentação que o senhor tem em mãos é de uma área adjacente, sem valor nenhum sem a ponta da terra principal. E a ponta da terra? Fiz uma pausa dramática, sentindo o peso da escritura no envelope pardo que eu segurava. A ponta da terra pertence à minha família há 40 anos. E eu acabo de informar aos investidores que ela não está à venda. Especialmente não para o senhor. O rosto de Tibúrcio passou de pálido para um vermelho escuro, quase roxo. Dagmar soltou o braço de Vitorino como se ele estivesse em chamas. Aquele gesto, o abandono imediato dela quando percebeu que o sucesso dele estava em risco, foi a confirmação de tudo o que eu suspeitava. Você arruinou tudo. Dagmar sibilou, esquecendo-se da elegância. Você é uma velha louca e vingativa. Eu sou uma mãe portuguesa, querida, retruquei, ajeitando meu xale com calma. Nós não somos loucas.
Nós somos apenas justas. Eu construí a escada que o meu filho usou para subir, mas se ele decide me chutar lá de cima, eu tenho todo o direito de puxar o tapete. Vitorino olhou para a esposa, depois para o sogro, e finalmente para mim. Ele estava sozinho no meio daquela cobertura de milhões. Ele tinha escolhido o lado dos importantes, mas descobriu que, sem o meu suporte, ele era apenas um estranho em um traje caro. A viagem do destino tinha chegado ao seu ponto de colisão. Mas o impacto final ainda estava por vir. O salão da cobertura parecia ter encolhido. O brilho dos lustres de cristal agora revelava cada gota de suor no rosto de Vitorino e cada vinco de ódio na face de Dagmar. Os investidores europeus, percebendo que a consultoria técnica era, na verdade, um acerto de contas familiar, recuaram sutilmente, observando o espetáculo com a frieza de quem avalia um mercado em queda. Tibúrcio deu um passo à frente, tentando recuperar o controle do ambiente. Ele era um homem acostumado a comprar silêncios, mas ele nunca tinha lidado com uma mulher que tinha o porão cheio de dignidade e um caderno de receitas que valia milhões. Dona Doralice, por favor, começou Tibúrcio, baixando o tom de voz para uma nota de falsa cumplicidade. Deve haver um preço. Tudo nesta vida tem um número. Vamos para o meu escritório. Podemos resolver isso como pessoas civilizadas. O seu filho tem um futuro brilhante conosco. Não deixe uma mágoa pessoal destruir a carreira dele. Eu olhei para Tibúrcio e depois para Vitorino. Meu filho estava com a cabeça baixa, a taça de champanhe ainda pendurada nos dedos, parecendo um menino que foi pego roubando doces, e não o diretor executivo que ele fingia ser. O senhor fala de preços, senhor Tibúrcio, mas não entende nada de valor, respondi, minha voz cortando o murmúrio do piano. O futuro do meu filho não está nas minhas mãos, esteve nas dele. E ele escolheu trocá-lo por uma ceia na Barra da Tijuca com pessoas que ele considerou mais importantes. Neste exato momento, Vitorino cruzou seu olhar com o meu, e o que eu vi foi o vazio de quem percebeu que apostou tudo no cavalo errado. Se você acha que uma mãe tem o direito de lutar pelo seu respeito quando é humilhada, já se inscreva aqui no Afonso Story. O que vou dizer a seguir vai mudar o rumo desta festa para sempre. Dagmar, incapaz de se conter, explodiu. A máscara de esposa de elite caiu, revelando a mulher mesquinha que sempre se escondeu atrás do perfume francês. Você é uma egoísta. Ela gritou, atraindo a atenção de todos os convidados. Você quer ver o seu próprio filho na miséria só para alimentar esse seu orgulho de imigrante? O que você quer? Dinheiro. Nós pagamos. Mas suma daqui e leve essa sua irmã e esse cheiro de mofo de volta para São José. O salão ficou em silêncio absoluto. Eulália deu um passo à frente, mas eu coloquei a mão em seu braço. Eu não precisava de ninguém para me defender. O cheiro que você sente, Dagmar, não é mofo, eu disse, caminhando calmamente em sua direção, cada passo ecoando no mármore. É o cheiro do trabalho honesto. É o cheiro da lenha que aqueceu o homem que você diz amar, enquanto eu dobrava as costas para que ele pudesse estudar. E quanto ao dinheiro, você realmente acha que eu venderia a honra do meu marido Manuel para salvar o pescoço do seu pai? Virei-me para os investidores do Grupo Tejo, que observavam tudo com um interesse renovado. Senhores, como consultora indicada, meu parecer é técnico e final. O projeto do Sr. Tibúrcio é juridicamente inviável. A propriedade central, que garante o acesso à praia e a infraestrutura de saneamento do resort, não será cedida, vendida ou arrendada. A empresa dele não possui o que promete. O investidor principal, um português de semblante severo, assentiu com a cabeça. Sendo assim, o contrato de exportação e o investimento no resort estão suspensos indefinidamente. Não negociamos com quem não possui a posse legítima da terra. O barulho do silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tibúrcio parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele olhou para Vitorino com um desprezo que nenhuma palavra poderia expressar. O genro de ouro tinha se tornado um estorvo, uma ponte quebrada para um tesouro que não existia. Vitorino finalmente reagiu. Ele deu um passo em minha direção, as mãos trêmulas. Mãe, por que você fez isso? Você arruinou a minha vida na frente de todo mundo. Eu era alguém aqui. Eles me respeitavam. Eles não respeitavam você, Vitorino, respondi, sentindo uma lágrima solitária queimar meu rosto, mas mantendo a voz firme. Eles respeitavam a ilusão que você vendia. Você queria ser importante?
Pois agora você é o homem mais importante desta sala. O homem que provou que, para subir, estava disposto a pisar na própria mãe. Como se sente sendo tão importante assim? Dagmar soltou um riso histérico e se afastou de Vitorino, como se a proximidade dele fosse contagiosa. Você é um inútil, Vitorino. Me disse que sua mãe era uma velha qualquer que não tinha nada. Você mentiu para mim. Você nos destruiu. Aquilo foi o golpe final. Ver a mulher por quem ele abandonou o Natal de família chutá-lo no momento da queda foi a lição que eu não precisei ensinar. A vida se encarregou disso. Eu não esperei por mais explicações. Olhei para Eulália e fiz um sinal com a cabeça. Estávamos prontas para sair. O salão de Tibúrcio, com todo o seu luxo e suas luzes, agora parecia apenas uma sala de espera para a falência que bateria a porta deles na manhã seguinte. Vamos, Eulália. O ar aqui está ficando pesado demais para o meu paladar, eu disse, usando as mesmas palavras que Dagmar usou anos atrás. Ao passar pela porta da cobertura, não olhei para trás. Eu sabia que Vitorino estava lá, no meio do salão, cercado por pessoas importantes que agora nem sequer lembravam seu nome. A infiltração tinha terminado. A verdade tinha sido servida. E o banquete da justiça estava apenas começando. As portas de bronze do elevador se fecharam, abafando os gritos histéricos de Dagmar e o silêncio fúnebre de Tibúrcio. No reflexo do espelho dourado da cabine, eu vi uma mulher que não reconhecia. Doralice, a filha de imigrantes, agora carregava nos olhos o brilho frio de quem acaba de demolir um império de cartas. Eulália ao meu lado, mantinha o terço entre os dedos, mas sua expressão era de uma satisfação terrena. Você fez o que o Manuel teria feito, Dora, ela disse baixo, enquanto descíamos em direção ao térreo. Ele sempre disse que o silêncio da terra é o que derruba os gigantes que gritam. Ao sairmos no hall, o calor úmido do Rio de Janeiro nos atingiu como um lembrete de que o mundo real ainda existia fora daquela bolha de luxo. Mas eu sabia que o caos estava apenas começando lá em cima. O checkmate não foi apenas o cancelamento do contrato. O verdadeiro golpe de mestre foi o que aconteceu nos bastidores, antes mesmo de eu colocar os pés naquela cobertura. O grupo Tejo, sob a orientação do meu primo em Cascais, já tinha as provas de que Tibúrcio vinha usando laranjas para tentar cercar o meu terreno. O que eu fiz no salão foi apenas tirar o véu. Voltamos para o hotel em Santa Teresa, mas eu não consegui dormir. Perto das 2 da manhã, meu celular, que eu havia desbloqueado por um breve momento, começou a vomitar notificações. Eram mensagens de Vitorino. Mãe, o que você fez? O Tibúrcio perdeu tudo. Os investidores saíram daqui direto para o escritório dos advogados. Ele me culpou por tudo. Disse que eu fui o cavalo de Troia que você enviou para destruir a família dele. Dagmar está jogando minhas coisas no corredor do prédio. Ela disse que só se casou comigo porque o pai dela achava que nós tínhamos posses em Portugal. Ela me chamou de caipira de São José na frente dos vizinhos. Mãe, me atende. Eu li cada palavra com uma calma cirúrgica. A dor dele não me dava prazer, mas a clareza daquela situação era necessária. Ele precisava ver, sem filtros, quem eram as pessoas mais importantes que ele escolheu para substituir o nosso sangue. A máscara de Vitorino não caiu. Ela foi arrancada pela própria esposa que ele tanto idolatrava. O império de Tibúrcio estava em chamas e o meu terreno em Angra era a única coisa sólida que restava no meio das cinzas. Se você gosta de ver a verdade vindo à tona, inscreva-se no Afonso Astori para não perder o desfecho desta justiça. Na manhã seguinte, o dia 23 de dezembro, recebi uma ligação do meu primo. Doralice, a notícia correu. Tibúrcio tentou uma liminar de emergência para contestar a sua escritura, mas como o documento está registrado em cartório desde a década de 80 e os impostos foram pagos por você todos esses anos, o juiz nem sequer analisou. Ele está acabado. Sem o terreno central, o porto que ele queria construir é ilegal. E o Vitorino? Perguntei, sentindo um peso no peito. O Vitorino foi demitido oficialmente às 9 da manhã. Dagmar entrou com um pedido de separação de corpos. Parece que a importância deles era baseada apenas no que você tinha no bolso, prima. Desliguei o telefone e olhei para a Bahia. Eu tinha o poder de salvar o meu filho. Se eu vendesse o terreno para o Tibúrcio agora, o negócio poderia ser retomado. Vitorino voltaria a ser o diretor de sucesso. Dagmar voltaria a sorrir para ele.
O status quo seria restaurado. Mas a que custo? Ao custo da minha dignidade? Ao custo de validar que o desrespeito de um filho pode ser comprado com uma escritura? Peguei o envelope pardo e chamei um serviço de entrega rápida para o Rio. Mas o destinatário não era o escritório de Tibúrcio. Mandei um documento assinado para o meu advogado. Eu estava transformando o terreno de Angra em uma reserva ambiental privada, doada sob usufruto para uma instituição de caridade de Petrópolis. Eu estava tirando a peça do tabuleiro para sempre. Ninguém mais poderia usá-la como moeda de troca. Nem Tibúrcio, nem Dagmar, e nem Vitorino. A justiça de uma mãe portuguesa não é uma negociação, é uma lição. No final daquela tarde, Eulália e eu deixamos o hotel. Passamos pela orla da Barra uma última vez. Vi o prédio de Tibúrcio ao longe. Imaginei o silêncio que devia estar naquela cobertura agora. Um silêncio bem diferente do meu café em São José. O silêncio deles era de derrota. O meu era de alforria. Para onde agora, Dora? Perguntou Eulália, ajustando o retrovisor. Para casa, irmã. Temos um cordeiro para assar e uma ceia de verdade para preparar. O Natal está chegando, e eu pretendo celebrá-lo apenas com quem tem valor, não com quem tem preço. A viagem de volta seria longa, mas meu coração estava leve. O checkmate estava completo. Eu havia limpado a mesa. O lixo tinha sido retirado. Agora, restava saber se as cinzas seriam suficientes para o meu filho reconstruir o homem que ele deveria ter sido. O carro de Eulália ainda estava estacionado na garagem do hotel em Santa Teresa quando o som de pneus cantando no asfalto nos sobressaltou. Um SUV branco, luxuoso e agressivo, parou atravessado na nossa frente, bloqueando a saída. Eu não precisei ver a placa para saber quem era. O ar parecia ter ficado saturado daquele perfume francês enjoativo, agora misturado com um cheiro de borracha queimada e desespero. Dagmar saltou do carro. O vestido esmeralda da noite anterior fora trocado por um conjunto de ginástica de grife, mas o rosto era uma máscara de fúria descontrolada. Seus olhos estavam injetados e o cabelo, sempre impecável, caía em mechas desordenadas sobre a testa. Ela não era mais a princesa da Barra. Era uma mulher vendo seu castelo de areia ser levado pela maré de Doralice. Sua velha maldita! Ela gritou, batendo com a palma da mão no capô do nosso carro. Você acha que ganhou? Você acha que pode vir aqui, destruir o trabalho de uma vida inteira do meu pai e sair impunemente? Eu baixei o vidro lentamente. O ar quente do rio invadiu o veículo, mas minha expressão permanecia como a de uma estátua de gelo em Trás-os-Montes. O trabalho do seu pai, Dagmar, era baseado em uma mentira, respondi, com a voz tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. E mentiras têm o pé curto, como dizemos na minha terra. Eu apenas apresentei a verdade. A verdade. Você arruinou o Vitorino. Ela sibilou, as veias do pescoço saltando. Ele está lá em cima, num apartamento vazio, sem emprego, sem os sogros e agora sem mim. Eu entrei com o divórcio hoje cedo. Você destruiu o casamento do seu próprio filho. Nesse momento, Dagmar soltou o braço de Vitorino da memória da noite anterior, e eu a vi repetir o gesto de descarte no meio da rua, como se o meu filho fosse um objeto quebrado que não servia mais para decorar sua sala. A máscara da nora caiu totalmente. Ela nunca amou o Vitorino. Ela amava a ideia do que ele poderia herdar. Se você gosta de ver a justiça sendo feita contra pessoas interesseiras, deixe seu like e se inscreva no Afonso Story. O desfecho dessa discussão é algo que você não vai acreditar. Você não se separou dele porque eu destruí o casamento, querida, eu disse, abrindo a porta do carro e saindo para encará-la de igual para igual. Você se separou porque descobriu que ele não tem a fortuna que você planejou gastar. Você nunca amou meu filho. Você amava o terreno de Angra, mas o terreno nunca foi dele. Foi meu. E agora, é dos órfãos e das freiras de Petrópolis. Dagmar avançou um passo, a mão levantada como se fosse me agredir. Eulália abriu a porta do motorista, pronta para intervir, mas eu fiz um sinal para ela parar. Dagmar não me assustava. Você é uma louca. Dagmar gritou, a voz falhando. Meu pai vai processar você. Nós vamos tirar tudo o que você tem em São José. Você vai morrer sozinha naquele buraco de casa, comendo seu bacalhau podre. Eu dei um passo em direção a ela. Mesmo sendo mais baixa, eu a fiz recuar.
Há uma força que vem da terra e da verdade que nenhuma academia de luxo pode ensinar. Pode mandar seu pai tentar, Dagmar. Mas avise a ele que, enquanto ele gasta o que restou do dinheiro dele com advogados, eu estarei na minha cozinha, em paz. E sobre o meu bacalhau, ele tem o sabor da honestidade. Algo que você nunca sentirá na sua boca, não importa quantos jantares caros você frequente. Dagmar tremia de ódio. Ela olhou para o hotel, para o nosso carro simples, e percebeu que não tinha poder ali. No mundo dela, o dinheiro era a única arma. No meu, a arma era o caráter. Você é o lixo daquela família, ela cuspiu, tentando um último insulto. Não, querida, sorri, ajeitando meu chale com uma elegância que a fez empalidecer. Eu apenas limpei a mesa. O lixo a gente tira antes da ceia começar. E pelo que vejo, o caminhão já passou para levar você. Entrei no carro e fechei a porta. Eulália deu ré, contornando o SUV de Dagmar enquanto ela continuava gritando palavras vazias no meio da rua. Pelo retrovisor, vi a imagem dela diminuindo. Uma mulher pequena, cercada por um luxo que agora não passava de dívidas e rancor. Ela é uma serpente, Dora, disse Eulália, acelerando em direção à saída do rio. Sim, mas serpentes só picam quem se abaixa para ouvi-las. Eu estou de pé. O confronto com a nora tinha sido a limpeza final. Agora, o caminho estava livre para o que realmente importava: o retorno para casa e o acerto de contas definitivo com o sangue do meu sangue. O Rio de Janeiro ficava para trás, com suas luzes e suas falsidades, enquanto o cheiro do alecrim de São José começava a chamar meu nome. A viagem de volta para São José dos Campos foi feita sob um céu carregado, um cinza que parecia refletir o peso que eu carregava no peito. O alívio de ter enfrentado Dagmar e Tibúrcio ainda estava lá, mas a sombra de Vitorino pairava sobre cada quilômetro da Via Dutra. Eu sabia que a tempestade não tinha acabado. Ela estava apenas mudando de endereço. Ao entrarmos na minha rua, o silêncio do bairro parecia diferente. Não era a paz de sempre, mas uma expectativa tensa. Parei o carro em frente ao meu muro baixo. Lá estava ele. Vitorino estava sentado no degrau da calçada, com a cabeça entre as mãos. Aquele homem ali não era o executivo arrogante da cobertura na barra. Ele não tinha mais o paletó caro, estava apenas de camisa, amassada e suada. Ao lado dele, uma única mala pequena de mão, tudo que Dagmar permitiu que ele levasse antes de trocar as fechaduras. Ele veio, sussurrou Eulália, desligando o motor. Você vai deixá-lo entrar? Primeiro, ele precisa me ouvir, respondi, sentindo a mão tremer levemente ao abrir a porta do carro. Quando desci, Vitorino se levantou num pulo. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Ele deu um passo em minha direção, tentando o mesmo olhar de filho arrependido que usava quando quebrava algo na infância. Mãe, por favor. Eu perdi tudo. A Dagmar. Ela me humilhou, mãe. O pai dela me proibiu de entrar na empresa. Eu não tenho para onde ir. Eu não o abracei. Fiquei parada, a 2 metros dele, com a chave da casa na mão. Você não perdeu tudo, Vitorino. Você trocou tudo. É diferente. Você apostou a sua mãe e a memória do seu pai em uma mesa de jogo onde as cartas eram marcadas. E agora que a banca quebrou, você vem procurar o porto seguro que você mesmo desprezou. Eu fiz por nós. Ele explodiu, a voz embargada. Eu queria ser alguém. Eu queria que você tivesse orgulho de mim, que me visse entre os grandes. Eu fiz pela nossa vida. Não minta para mim. Meu grito cortou a rua, fazendo-o recuar. Você não fez por nós. Você fez pelo seu ego. Você queria que os importantes batessem no seu ombro, mesmo que para isso você tivesse que fingir que eu não existia. Você se envergonhou do meu bacalhau, das minhas mãos de cozinheira e do cheiro de lenha desta casa. Você me mandou aquela mensagem no domingo achando que eu era um resto de ceia que se joga fora. Vitorino caiu de joelhos na calçada, chorando como a criança que ele deixou de ser há muito tempo. Mas o choro dele era de remorso ou de medo da solidão. Se você acredita que o respeito é algo que não se negocia, nem com o próprio sangue, inscreva-se no Afonso Astori. O que eu disse a ele a seguir é o que toda mãe que já foi desprezada gostaria de dizer. Mãe, eu errei. Eu entendi agora. Aquelas pessoas não valem nada. A Dagmar. Ela nem me deixou pegar meus sapatos. Me perdoa, deixa eu entrar.
Está começando a chover. Olhei para o meu filho. Uma parte de mim queria abrir os braços e preparar uma canja quente. Mas a filha de Trás-os-Montes falou mais alto. O perdão sem uma lição profunda é apenas o adubo para a próxima traição. Se eu o deixasse entrar agora, sem que ele sentisse o frio da própria escolha, ele nunca aprenderia o valor da lealdade. Você disse que eles eram mais importantes, Vitorino. E o mundo deles te expulsou. Agora você quer voltar para onde é simples demais para o seu paladar? Peguei a escritura que ainda estava na minha bolsa, agora com carimbo da doação para a instituição de caridade. Olhe para isso aqui. O terreno de Angra, que seu pai e eu guardamos para você, já não existe mais na nossa família. Eu o doei. A sua herança, aquela que você esperava para garantir seu luxo com a Dagmar, agora vai alimentar órfãos. Ele olhou para o papel, em choque. Você deu tudo? Tudo o que o papai deixou? Sim. Porque você provou que não era digno do suor dele. Você queria a importância do dinheiro? Pois agora você tem a importância da sua própria consciência. A chuva começou a cair, fina e gelada. Eu caminhei até o portão, abri a fechadura e olhei para ele uma última vez antes de entrar. A ceia de Natal está quase pronta, Vitorino. Mas como você disse, prioridades são prioridades. Vá procurar abrigo com a sua importância. Aqui, nesta casa, só entra quem tem valor real. E o seu, meu filho, você jogou no lixo da Barra da Tijuca. Fechei o portão e girei a chave. Ouvi o som do choro dele se misturando ao barulho da chuva no asfalto. Caminhei para dentro de casa, onde o cheiro do alecrim e do cordeiro já preenchia a sala. Você foi dura, Dora, disse Eulália, me entregando um pano para secar o rosto. Fui justa, irmã. O amor de uma mãe é infinito, mas a paciência para a ingratidão tem um limite bem claro. Ele precisa passar uma noite no frio para entender o calor que ele desprezou. Justiça é um prato que se serve quente, mas que às vezes precisa de uma noite de gelo para apurar o sabor. O som do ferrolho correndo foi o ponto final de uma história que começou com uma mensagem de texto e terminou com o barulho da chuva. Entrei na minha sala, mas não acendi as luzes de imediato. Fiquei ali, no escuro, ouvindo o som da água batendo nas telhas, e por um momento, o soluço abafado de Vitorino lá fora. Minhas mãos tremiam. É mentira dizer que uma mãe não sente a dor de um filho, mesmo quando esse filho é um carrasco. Mas eu respirei fundo, sentindo o aroma do cordeiro que já assava lentamente no forno. Aquele cheiro era o meu porto seguro, era prova de que, apesar de tudo, a minha vida continuava. Ele ainda está lá, Dora, disse Eulália, aparecendo na penumbra da cozinha com 2 taças de vinho verde. Sentado na mala, debaixo do beiral do vizinho. Deixe-o lá, Eulália. O frio da noite é o único professor que ele vai escutar agora. Ele passou anos sendo aquecido pelo meu sacrifício e achou que o calor era um direito, não um presente. Que ele aprenda hoje que o mundo dos importantes não oferece cobertor para quem cai. Fomos para a cozinha. Começamos a preparar os acompanhamentos com uma precisão ritualística. Picamos as ervas, regamos as batatas com o azeite português que eu guardava para uma ocasião especial e preparamos a mesa com a toalha de linho bordada. Era noite de 24 de dezembro. Lá fora, a chuva apertou. Ocasionalmente, o interfone tocava. Um toque curto, hesitante. Depois outro, mais longo. Eu não atendi. Cada toque era um teste para minha determinação. Eu sabia que, se abrisse aquela porta agora, ele entraria como o mesmo homem de antes. Alguém que pede desculpas para escapar da consequência, mas que não muda a essência. Você acha que ele vai embora? Perguntou Eulália, servindo o vinho. Se ele for embora, é porque não aprendeu nada. Se ele ficar até o amanhecer, talvez haja uma chance para o homem que ele foi um dia. Perto das 10 da noite, o movimento na rua começou a aumentar. Vizinhos chegavam para suas ceias, rindo, carregando travessas e presentes. Alguns paravam o carro e olhavam com estranheza para aquele homem de terno amassado sentado na calçada da dona Doralice. Eram as mesmas pessoas que Vitorino chamava de gente simples com tom de deboche. Agora, ele era o espetáculo da rua, a prova viva de que a arrogância tem pernas curtas. Nós jantamos. A comida estava divina. O sabor do cordeiro com alecrim era uma celebração da minha própria resiliência.
Mas o lugar de Vitorino na mesa estava vazio. Eu olhava para aquela cadeira e não sentia ódio. Sentia uma paz melancólica. Eu tinha feito o meu papel. Tinha dado a ele educação, teto e amor. A ingratidão era uma escolha dele, e a solidão daquela noite era colheita. Sabe o que é engraçado, Eulália? Eu disse, girando o vinho na taça. A Dagmar achou que estava me ofendendo ao dizer que eu morreria sozinha com meu bacalhau. Mas olhe para nós. Temos comida, temos fé, temos uma outra. Quem está sozinho hoje, no meio de uma cobertura luxuosa ou debaixo de uma chuva fria, são eles. A solidão deles é por falta de caráter. A nossa é apenas uma escolha de quem quer paz. O interfone tocou uma última vez por volta da meia-noite. Dessa vez, não houve voz. Apenas o chiado da linha. Eu imaginei Vitorino ali, encostado no muro, ouvindo o som da nossa celebração contida, sentindo o cheiro da comida que ele outrora desprezou. Ele estava a apenas alguns metros da ceia, mas a distância emocional era de um oceano. Eu não abri a porta. Naquela noite, a porta fechada foi o maior ato de amor que eu pude oferecer ao meu filho. Foi o limite que o salvaria de ser um eterno parasita da minha bondade. Dormi um sono pesado, sem sonhos. O Natal de Doralice não foi cercado de luzes da Barra da Tijuca, mas foi iluminado pela luz da verdade. Eu tinha limpado a minha casa, a minha alma e o meu futuro. O lixo tinha sido retirado. E o que restava era a liberdade de quem não deve nada a ninguém, nem mesmo ao próprio sangue que esqueceu de onde veio. Justiça é o silêncio que se segue após a verdade ser dita. E naquela noite, o silêncio em São José dos Campos foi a música mais bonita que já ouvi. O sol da manhã de Natal nasceu limpo, lavando as ruas de São José dos Campos e levando embora a tempestade da noite anterior. Quando abri as cortinas da sala, o brilho da manhã refletia nas poças d'água, mas a calçada em frente ao meu portão estava vazia. A mala pequena e o homem de terno amassado não estavam mais lá. Por um segundo, meu coração de mãe apertou, mas logo foi substituído por uma certeza profunda. A lição tinha sido entregue. Eulália e eu tomamos o café da manhã em silêncio, saboreando o pão fresco e a paz que havíamos conquistado. Perto das 11 horas, meu celular apitou. Não era uma ligação, nem um pedido desesperado. Era uma mensagem curta de Vitorino. Eu entendi, mãe. Passei a noite na rodoviária. Estou voltando para o Rio, mas não para Barra. Vou procurar um lugar simples e tentar recomeçar do zero, sem mentiras. O cheiro do alecrim da senhora me acompanhou a noite toda. Um dia, se eu for digno, espero poder sentar à sua mesa de novo. Feliz Natal. Eu não respondi. Algumas mensagens não precisam de palavras, apenas de tempo para amadurecer. Muitos podem achar minha atitude cruel. Dirão que uma mãe deve perdoar sempre, que o sangue deve passar por cima de tudo. Mas para quem conhece a alma de uma matriarca portuguesa, sabe que o perdão sem lição é apenas um convite para o próximo desrespeito. Se eu tivesse deixado entrar naquela noite, eu teria salvado seu conforto, mas teria condenado seu caráter para sempre. A vida seguiu seu curso. Dagmar e Tibúrcio tornaram-se apenas fantasmas em processos judiciais que eu não acompanhava mais. Soube, por alto, que a cobertura na Barra foi leiloada e que Dagmar agora vive de aparências em um apartamento muito menor, culpando o mundo por uma ruína que ela mesma semeou com sua ganância. E o terreno de Angra dos Reis? Bom, como eu disse a Vitorino, ele não pertencia mais à família. Mas a verdade é que eu nunca o vendi para o concorrente de Tibúrcio como blefei na festa. Eu cumpri minha palavra de honra. O documento que assinei transferiu a posse para uma ordem de freiras em Petrópolis que cuida de idosas abandonadas pelos próprios filhos. Achei que não havia destino mais poético para aquela terra, um lugar de refúgio para quem foi descartado por aqueles que mais amou. Hoje, quando olho para as minhas mãos de cozinheira, não vejo apenas rugas. Vejo a história de uma mulher que soube a hora de dar e a hora de tomar de volta. A velhinha de São José provou que a justiça não precisa de gritos para ser ouvida. Ela só precisa de uma porta fechada na hora certa e de uma escritura guardada no lugar onde se curam as azeitonas. Sou Doralice, filha de Trás-os-Montes, e aprendi que a liberdade não tem preço, mas tem um valor inestimável. Meu filho agora sabe que a importância de uma pessoa não se mede pelo condomínio onde ela mora, mas pela coragem de honrar quem lhe deu a vida. A justiça é um prato que se serve quente, direto do forno de barro,
temperado com a verdade. E para quem sabe saborear, não há banquete mais satisfatório. A justiça foi feita na cozinha de Doralice, e a lealdade venceu a ganância. Se você se emocionou com essa jornada e quer ouvir mais histórias reais de superação, dignidade e justiça no mundo das avozinhas, não se esqueça de se inscrever agora no Afonso Story e ativar as notificações. Sua presença aqui é o que faz nossa comunidade crescer. Até a próxima história, onde a verdade sempre encontra o seu caminho.